Túlia, meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 8 de fevereiro de 2011, terça-feira. O verbete o número é 1834. 5 páginas, 45 logias e 18 máximos. Eu chamo a atenção que a parte da divisão do detalhismo tem 12 máximos. O tema, duplo curso. A especialidade, reeducaciologia. A definição, o duplo curso é a condição cultural da consciência ilustre intermissivista dedicada a priorizar evolutivamente os altos esforços e concluir 2 cursos superiores interconectados e consecutivos na universidade, a fim de potencializar a própria capacidade intelectiva, cosmovisiológica, na realização da autoprogramação existencial, ou seja, a autoproex. O segundo curso superior, o curso coadjuvante, o desafio dos cursos realizados em paralelo, o empenho em não comprometer a aprendizagem na dupla grade curricular, o retorno aos bancos universitários, o reaproveitamento da vida humana de maior longevidade, conduzindo as pessoas a chegar ao centenário. A sobreposição de competências de áreas distintas e o aumento do leque de possibilidades profissionais. Na remissiologia, nós destacamos 5 verbetes. Autoeducabilidade, autodidatismo, educação infinita, priorização mental somática e progressão permanente. Frase enfática. A qualidade e o volume dos aportes proexológicos recebidos na vida humana, em geral, apontam e inspiram o caminho para a consciência lúcida concluir 2 cursos superiores interconectados. Como encara você a condição cultural e proexológica do duplo curso pessoal? O assunto merece pesquisa para você? Agora, pergunta. No internato de medicina, tenho vontade de fazer o arco voltaico, porém, o ambiente não é muito propício pela estranheza que isso iria gerar nas pessoas. De que maneira ser tão eficaz na assistência energética aos pacientes sem essas manobras? Faça a exteriorização de energia sem nenhum gesto. Fique tranquilo, olha bem a sua capacidade histriônica no problema de exteriorizar a energia. É a melhor coisa que você faz. Nós podemos estar num lugar ou até à distância e exteriorizar a energia, que pode equivaler a um arco voltaico em cima da pessoa. Outra, de que modo e por que se dá o processo de assédio cronificado? Sou intermissivista, balzaca e tenho me esforçado bastante para resolver a questão afetiva. No curso da professora Sirlene, percebi que existem pensamentos de fracasso que me acompanham desde que me entendo por consciente. Admiti a hipótese de sofrer assédio crônico. Quero entender melhor o processo porque desconfio que tenha boi secular na linha. Esse boi é bacana que você arranjou aí. Agora, tudo indica que tem mesmo. Agora, o que você deve fazer é o seguinte: anota tudo isso em laptop para você ficar livre desse assédio o mais depressa possível. Lembre-se, você é dona da sua parapsicosfera, do seu corpo, do seu holossoma. Outro, estou focado na minha proex, porém ainda não tenho dupla. De que forma aliar a sociabilidade, buscando a dupla sem partilhar da boemia da sociedade? Que tipo de happy hour o professor recomenda? Olha, happy hour melhor que tem é aquela que você vai jantar com os amigos, a leitura que você faz das coisas, os cursos que você pode fazer, por exemplo, aqui no CAEC, tem um monte deles. Você vai encontrar gente boa aí da sua área. Pensa nisso. A happy hour é a gente que faz com isso. Happy hour, com muita bebida ou muito desvio, não resolve nada. Acaba sendo uma bad hour. Estou me descobrindo
ou descobrindo que tem grande facilidade de saber, com algum tempo de conversa, de que forma as pessoas são por baixo das máscaras. Quer dizer, está vendo a persona. Tem investigado até que ponto isso é uma habilidade saudável ou preconceito mesmo. Muitas vezes sei que a pessoa precisa ouvir e tento dizer da melhor forma possível o que é mais assistencial. Mas tenho percebido que às vezes uso tom arrogante. Estou aprendendo a usar mais o silêncio. De que maneira desenvolver a habilidade de dizer a coisa certa, no momento certo, de modo a ser o mais assistencial possível? Olha, às vezes, você não precisa ser arrogante, mas às vezes é preciso ser um pouco humorístico, histriônico, para que a coisa não fique muito séria. Porque senão não adianta nada. O problema às vezes fica muito dramático e o povo não sabe desdramatizar aquilo que acontece. Principalmente com as ideias novas que exigem reciclagem. De modo que vê como você faz na paradiplomacia dentro desse processo. E o que é que pode ser aplicado do ponto de vista didático. Outra, uma intermissão prolongada é meritória ou não? Pode ampliar? Não, a intermissão depende do que a pessoa faz lá. Uma boa parte de intermissões que existem são baratrosféricas, elas são patológicas ou parapatológicas. Elas não são de grande mérito, pelo contrário, é um processo nosográfico, patológico, difícil. Agora, uma intervenção prolongada meritória é aquela que a pessoa faça pesquisa, investigue, fazendo assistência. Então, o problema é ser uma mini peça do maxi-mecanismo assistencial na condição de consciência, durante muito tempo. Isso é que é o ideal em matéria de intermissão prolongada. Outra, fiz a faculdade de medicina de 84 a 89. Voltei com muito gosto aos bancos universitários de 99 a 2002, para cursar a faculdade de Ciências Biológicas, bacharelato e licenciatura, por ter verdadeira paixão por esse curso e por ter muita facilidade com todas as disciplinas que lá cursei. Logo, ele fez medicina, mano. Com açúcar até eu. Isso é igualzinho meu caso com odontologia. Depois que eu fiz odontologia, sem dúvida faria a auto-minese de alguma retrovida se hoje seguisse a carreira de biólogo. Segui sempre como médico por ter visto que a amplitude da assistência que presta é maior nessa área, não desmerecendo os biólogos. Fiz pós em acupuntura, neurociência e residência em otorrino. O objetivo do sinergismo dos cursos complementares na integração de cognições e práticas deve ser sempre assistência interconsciencial, sem dúvida. Apresenta outro motivo, outra razão, outra causa. Eu não vejo. Haveria necessidade de eu cursar psicologia, além dessas duas faculdades, para burilar meu currículo atual? Não, eu não vejo assim tanta necessidade, não. Se você já fez isso, você está bem dentro do processo da área da saúde. Isso aí é importante. Você está igual eu. Fiz odontologia e medicina. Esse é um caminho, sério. Agora, ó, onde está o artigo? Onde está o verbete? Cadê o livro? É isso que eu peço de você. Você tem, eu sei que ele tem pouco tempo de conscienciologia. Então a gente vai dar até o fim do ano para ele apresentar algum trabalho consistente. Tá certo? Vamos ver isso do ponto de vista de argumentação. Vamos ver a argumentologia sua. O que você faz nessa? Né? Agora aqui outro. Gostaria de sua opinião como conhecedor de assunto. Minha dupla tem falado que estou rangendo os dentes à noite e minha dentista confirmou pelo estado dos meus dentes. Porém, me informou também que a placa preventiva de bruxismo é muito incômoda e atrapalha demais, sendo que pessoas acabam usando apenas 1 ou 2 vezes na semana. Um colega disse que fez acupuntura e nunca mais teve bruxismo. Eu não tenho dor nenhuma, nem percebo o processo. Qual a sua opinião sobre o assunto que eu poderia fazer que seria mais eficaz? Ora, num caso igual esse seu, eu tenho 3 saídas simultâneas, que é o que eu recomendo para todo mundo. A primeira delas é o seguinte, é você dominar o processo das suas energias para acabar com a sua tensão, que você está sob estresse. Então, para eliminar esse estresse, a primeira coisa é dominar a energia. Então, estado vibracional, ver como é que você faz. Segunda,
Enquanto você tiver com bruxismo desse jeito e o negócio é bravo, a placa é necessária. E outra coisa, você não precisa usar toda noite. Você vai usar quando você passou um dia mais agitado. Que aí aumenta a tensão, o processo do estressamento é maior, você vai acabar com o resto dos dentes à noite. Então coloca a placa, que isso aí segura. Terceiro, pode fazer acupuntura, pode fazer hipnose, isso tudo ajuda. Pensa bem também nessa terceira hipótese. Agora, o que eu confio mais é no estado vibracional para a pessoa eliminar, ou pelo menos ir suavizando pouco a pouco até acabar com o processo da tensão e do estressamento. A maioria do bruxismo tudo existe por estresse. É a pessoa que fica pegando o processo à noite. Agora, para melhorar o resto da sua vida, você só tem uma saída. Chama-se higiene consciencial. Faça a higiene mental daquilo que você pensa. Olha bem o que você pensa. Elimina tudo que não presta, os bagulhos autopensênicos que nós chamamos. Aquilo que não presta, elimina isso. Então você limpa a sua cabeça. Isso aí melhora. Então, por exemplo, a gente tem que dormir sem ter preocupação. Se a pessoa tem muita preocupação na hora que ela vai dormir, não dá só bruxismo, dá terror noturno, a pessoa cai da cama, tem um monte de coisa, tem assédio, ela sai do corpo mega assediador. Enfim, isso aí é o início do começo, do princípio de tudo. Tem que estudar mais. Agora, eu acho que com isso, eu acho que você vai entender o que eu estou falando. Por enquanto, numa condição dessa, do jeito que você está falando, o melhor é você usar 3 coisas simultaneamente. Aí você vai acabar com isso logo. Agora, se a pessoa entra no relax, por exemplo, pega meu livro Projeciologia e vê como é que é o relax muscular progressivo. Se você conseguir fazer isso, em pouco tempo você melhora. Outra coisa, se você chegasse aqui, eu ia te indicar imediatamente para o laboratório da Vigília Física Vigil. A gente ia ver se ele estava assim, como é que está. Mas mesmo se ele não estiver, mesmo se ele estiver bem tranquilo, ele precisa do laboratório. Seria ótimo no caso dele. Que assim ele vai ver. Porque quem tem o bruxismo num nível desse, se prestar atenção durante o dia, ele vai ver que ele faz isso também durante o dia. É que ele não vê. Está lá, rangendo os dentes. Vocês sabem que ranger os dentes é uma das figuras metafóricas mais sérias do inferno, né? Da baratosfera, né? Ele está lá rangendo os dentes durante séculos. O bruxismo equivale a isso, porque a pessoa entrou num conflito consigo mesma. É por isso que tem o bruxismo. O senhor falou ainda há pouco da questão da hipnose. Eu li outro dia que o pessoal da medicina está empregando, está um pouco na moda, inclusive, a hipnose como recurso terapêutico. O que o senhor acha disso? Eu sou contra todo tipo de hipnose em tese, mas um caso igual esse é batató, funciona. Outra coisa é a hipnose para uma pessoa que não pode receber anestésico. Por exemplo, na odontologia, isso funciona. Então, há casos específicos que funcionam, a gente tem que ver. Agora, de modo geral, o que eu vejo é que a Terra já tem hipnose demais. Há muita sugestão, tudo tem hipnose. Uma das coisas mais hipnóticas que tem atualmente é a televisão e quejandos, quer dizer, e o resto que acompanha. Por exemplo, computação, internet, tudo está cheio de hipnose. A gente tem que abrir o olho com isso. Então, eu acho que para combater a hipnose só tem uma saída. A pessoa estudar autocrítica e heterocrítica. Então não vai não. É muita gente hipnotizada, todo lado. São hipnotizados suaves, que nem a pessoa às vezes já percebeu que está hipnotizada. Ela já vem igual um cordeirinho dentro de alguma coisa. Então, ela é submissa. Então, ela fica no porão consciencial, genuflexa e subcerebral. Então, acaba o quê? Lavagem subcerebral. A hipnose é isso. Professor, agora é uma pergunta sobre um assunto que o senhor falou ontem, não deu tempo de eu fazer. O senhor colocou em algum momento da importância da pessoa desenvolver o parapsiquismo para a qualificação da TENEPS. A minha dúvida, enfim, eu queria entender melhor essa questão da atividade passiva da TENEPS
E qual que é esse mecanismo do aumento da lucidez e da passividade do telepsista, né? Enquanto não tem tanta maturidade. Na vida, tudo que nós temos, tem que passar o gargalo. Aquilo que eu falo, o gargalo é a parte da história toda. Nós temos até verbete sobre gargalo, essa coisa. Então agora vamos entender. Tudo é um problema de gargalo. Agora, a TENEPS, ela tem a pretensão de substituir tudo quanto é submissão que a pessoa tem. Começa pela religião e tudo que diz respeito à seita, iniciação e etc. Ela substitui isso tudo. Agora, por que ela substitui? Vamos entender. A TENEPS, a pessoa fazendo 50 minutos ali, dedicada a fazer assistência com exteriorização de energia de ectoplasmia, junto de um amparador que ela nem sabe quem é, que ela não conhece, que tem que começar vamos dizer, engatinhar para saber o que é. Então ela está no início do princípio, do começo da história. Mas como aquilo é todo dia, em pouco tempo ela vai ter companhia, vai saber como é que é, e começam a aparecer, vamos dizer, o desenvolvimento das parapercepções de alguma coisa que ela já tem, mais fácil, e outras que ela não tem. Com o passar do tempo, ela passa esse gargalo. O primeiro gargalo que tem que passar é o de 6 meses, para ver todos os acidentes, levantamento de poeira, a condição ruim que pode acontecer com ela se ela não se preparou para fazer a TENEPS. Depois de 6 meses, aquilo já entra num platô, já assenta, a coisa já começa a melhorar. Então aí é o caso de ver para que lado que a pessoa vai, que tipo de assistência que ela vai, vamos dizer, desenvolver, como é o amparador de função que ela vai receber, e de que modo que isso vai. Então aquilo ali, a tendência é expandir. Quanto mais ela se dedicar ao processo, mais ela vai receber, devido ao processo da meritocracia. Mas essa questão da participação ou de alguma postura mais ativa só ocorre na UTS? Não, ela vai ver depois, isso aí é secundário. É secundário. É secundário pelo seguinte, a pessoa todo dia estando ali, tem dia que ela vai chegar cansada, tem dia que ela vai chegar animada, tem dia que ela vai chegar muito lúcida, tem outro dia que ela está tipo blasé, passadinha, com spleen. Você está entendendo? Então, é uma opção de coisa que pode estar nessa situação dela. Então, o problema todo é que, cedo ou tarde, ela vai entender o que a gente quer dizer com passividade ativa. Na prática, teaticamente. Mas agora, ela tem que trabalhar com aquilo sempre. Agora, ela vai ver que ela está funcionando quando a TENEPS começar a funcionar mais na cabeça dela e na vida dela, no tempo dela. Ela vai gostar da TENEPS. Então, tem um período que a pessoa precisa ter cuidado, porque senão ela vai ficar ansiosa para chegar ao horário da TENEPS. Tá vendo? Então, isso tudo é coisa séria. Eu já vi inúmeros casos de homens e de mulheres que arranjaram a TENEPS para fazer à noite. Lá pelas tantas, ficaram tão entusiasmados, falaram, mas demora demais, o dia inteiro eu fico pensando naquilo. Então, assim, muda o horário, vê como é que você faz. Você está entendendo como é que é? Então, isso tudo por quê? Geralmente essas pessoas, porque elas estavam muito desguarnecidas, muito assim, despossuídas do ponto de vista de energia, de assistência, de parapsiquismo. Então, numa condição de carência extrema desse jeito, a TENEPS é a salvação da lavoura, né? E melhora tudo em pouco tempo. Então, o processo todo é fazer a experiência. Eu mesmo digo, tem até umas coisas, que estava até aqui anotando aqui, uma coisa muito séria que é isso aqui. Deixa eu ver onde é que está aqui. Descrenciologia, autoexperiência viva. Pensa bem, a pessoa tem que fazer o processo da TENEPS também com a descrenciologia. Ela faz a experiência viva, diária, que ela vai receber tudo quanto é tapa na cara até aprender. Não tem saída para isso. O problema é fazer.
Agora, o que é interessante é isso, é uma religião pessoal. É o religare pessoalmente. Isso é muito interessante. Acaba com tudo. Nunca eles pensaram nisso, porque a religião só pensa em dominar todo mundo. Em persuadir, convencer e arranjar soldado para a guerra contra as outras religiões. Então, aí não tem mais nada disso, acabou. É a pessoa comparador para ajudar o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. Então, a coisa muda de figura. A TENEPS é uma coisa que, filosoficamente, é das coisas mais avançadas que tem na Terra. Se você for analise a TENEPS filosoficamente. Ai, nunca pensei nisso. Pensa bem que vocês vão ver. É arrasador o processo dessa ideia. Já teve cara aqui que eu falei isso para ele, criou um problemão. Na mesma hora ele já quis fazer TENEPS, já no outro dia eu falei assim, não, calma, vai devagar, isso não é assim. Agora aqui outra pergunta. Em 1998 me apaixonei e namorei por quase 6 anos. Em 2003 ela terminou o relacionamento. Tentei de tudo para voltar, fiquei dias sem dormir e fui rejeitado até pela família dela. Nunca entendi o motivo, pois não tinha feito nada de errado. Um dia a vi com outro e desde então não a procurei mais. Só escutava uma voz dizendo, você vai se matar. O médium disse que um obsessor encontrou-me quando eu tinha 6 anos. Esse suicidou-se noutra vida por minha culpa, pois eu teria me envolvido com a esposa dele. A garota casou-se, separou-se rapidamente e tenta contato, mas eu não consigo olhar nos olhos dela e sempre que a encontro, sai de perto ou faço que não a vejo. Após quase 8 anos, eu não consigo perdoá-la, nem consigo sentir por outra pessoa o que eu senti, um dia senti. Sinto um vazio dentro de mim. Às vezes penso em não ignorá-la, mas realmente é difícil. O que o senhor podia dizer para que eu me sinta melhor? A primeira coisa, isso é uma tolice, né, de criança, né? Você está com a paixonite aguda dos bobocas. A Terra não é assim. Isso aí é uma questão de bicho, de subsédio abdominal. Isso é um problema de assédio violento. Você tem que sair dessa, tem que ter mais autocrítica e deixar esse autoassédio para acabar com o heteroassédio que vem de fora de você. Primeira coisa, esqueça essa moça, arranja outra pessoa, se dedique a outra pessoa. Uma dupla evolutiva, por exemplo, seria bom você ler o manual da dupla evolutiva. O manual a gente faz a dupla para ajudar a pessoa a evoluir. Aí você não vai ter raiva, nem vai ter, vamos dizer, ressentimento, mágoa, de nada. Você vai superar o processo todo, porque você vai ajudar os outros. Agora, seu egão é enorme e o assediador entra por ele. Diminui esse egão. Pensa na mega fraternidade. Isso vai te ajudar demais. Agora, ó, manual da dupla evolutiva. Pode te ajudar muito para você entender o processo de afetividade e sexualidade, como é que funciona. E essa moça, não pense mal dela, abençoa e deixa para lá. É o melhor que você faz. Como vivenciar na prática o paradoxo autoconsciência máxima, tempo existencial mínimo? Segunda linha da paradoxologia. Dentro de uma sociedade apressada, tendo a sensação de que o tempo realmente voa e temos tanto a fazer e a estudar ainda. Poderia nos explicar melhor também o primeiro item da neossinapsologia, as neossinapses construídas pelo extrapolacionismo consciencial, fornecendo os parâmetros cognitivos para a autopromoção evolutiva. A primeira é o seguinte, o processo aqui da vida humana, você não tem nada que ver com a sociedade. Primeira coisa, você não precisa seguir a opinião pública. Você tem seu livre-arbítrio, você pode seguir. Antes do grupo karma, tem o ego-karma. Agora, do ego-karma, você pode passar por cima do grupo e caminhar para o polikarma. Você vai ajudar os outros, tudo vai melhorar você. Ainda mais você que é médico, que trabalha nessa área, etc. Tal. Então, a primeira coisa que você tem que olhar é isso. A autoconsciência máxima e o tempo existencial mínimo. Aqui é um jeito de chamar a atenção da pessoa para ela priorizar o essencial e esquecer o secundário, o insignificante, o desprezível, aquilo que não interessa. Então, a priorização
É o que a gente precisa para aproveitar o tempo, a oportunidade e principalmente as companhias evolutivas, enquanto nós temos um corpo para manifestar nessa dimensão. Agora, a outra, sobre as neosinapses construídas pelo extrapolacionismo. O extrapolacionismo, principalmente esse consciencial, que dá um processo parapsíquico na pessoa, o amparador vem e mostra alguma coisa na frente. É um prelibar. É como se a pessoa fosse fazer uma degustação de alguma coisa que ela ainda não consegue dominar. Então ela vê aquilo, o que vai ter na frente dela. Qual que é o futuro imediato. Então ela tem, às vezes, um fenômeno. Por exemplo, ela às vezes nunca tinha visto um parente dela dessomado, bem materializado na frente dela. Ela pode ter isso, às vezes, dentro disso que eu vivo falando aqui de vez em quando, sobre essa clarividência e a aparição hipnopômpica na hora que a pessoa está acordando. Então, isso às vezes pode ser um extrapolacionismo do amparador para ajudar a pessoa dentro do processo e ela desenvolver com o parapsiquismo. Uma pessoa que vê isso aí, às vezes, ela renova e faz uma reciclagem. E é por aí, então, que vem das reciclagens que tem as autopromoções evolutivas melhores, mais avançadas. Esse é um caminho. Quem é que está com o microfone? Tem alguém? Como é que nós estamos? Pode falar. Professor, aqui em cima no ar. A exemplologia. Na página 25. O que tu queres, ó cachopa? Eu fiquei confusa. E aí eu tive talvez alguma confusão no entendimento, porque num o senhor coloca o holossomático, né? A área da saúde. Então deixa eu explicar eu acho que o melhor é a gente explicar aqui. E outro só mental somático da pedagogia. Duplo curso holossomático. O ato de vivenciar 2 cursos superiores integrativos na escola formal, na área interassistencial da saúde, dos princípios conscienciais. Pega tudo, presta atenção. Área interassistencial da saúde, dos princípios conscienciais, das consciências. Agora o outro. Duplo curso mental somático. O ato de vivenciar 2 cursos superiores integrativos na escola formal, na área interassistencial da pedagogia, a educação, a docência, a cosmoética. Então vamos entender. O holossomático, você está estudando a parte interassistencial da saúde das consciências, de modo geral, porque tem que pegar o holossoma, todos os veículos de manifestação da pessoa. Agora, esse outro aqui, são cursos da escola formal, mas um problema mais do mental soma, que é dar o discernimento para a pessoa, o discernimento para si, que ela vai distribuir para os outros, que é a pedagogia, o magistério, a docência, a escola, a educação. Então, tem uma coisa menor no segundo caso, é isso? Como é que é? Holossoma é integral, são os 4 corpos de manifestação. Pois é, isso mexe com as consciências e mexe com ela. Primeiro a consciência dela, e depois a consciência dos outros. Agora o segundo não, é o problema do discernimento mental soma. Sim, mas no outro também tem discernimento. Mas não é o essencial, presta atenção, o que é o essencial? Essencial aqui é o holossoma das consciências. O segundo é o discernimento das consciências. São 2 coisas diferentes. Mas no holossoma não está? O mental soma é super especializado. Pois é, no holossoma. No holossoma não entra tudo. O mental soma. Então, o que eu tinha entendido, que o senhor tinha dado um valor maior nas áreas da saúde do que das áreas da pedagogia cosmoética. E dou mesmo, porque a maioria aqui que precisa é de saúde consciencial. Está todo mundo doente. É o que precisa mais. Mas a gente está falando de curso. A pessoa vem para mim e fala assim, Val, o que precisa mais? A escola ou o hospital? Fala assim, ó, até agora essa terra precisou do hospital. Nós estamos fazendo uma força danada para colocar a escola na frente do hospital. Professor, eu falo isso faz 60 anos. Professor, mas a questão é o que se precisa mais, não é o que nós temos você agora. Atualmente, aqui ó, meu dedo no seu nariz. O que você precisa mais, no duro mesmo, é assistência.
devido ao processo da política. Está dando essa informação? Não, precisa assim, de assistência. Assim? Assim. Vocês não acham? A política toda dela, o que ela precisa agora de assistência. Você não acha, Hernani? O que você acha? Eu não escutei. Diagnóstico dos amigos e dos parentes seus que estão aqui. A desassistência ideológica requer depois a recomposição interassistencial. Fala mais alto que ela não ouviu. Eu escutei. Ela não ouviu. Fala de novo, fala de novo. Eu já anotei. A desassistência ideológica. Desassistência ideológica. Mas eu já saí dessa, tem tanto tempo. Eu sou do tempo mais antigo e ainda estou na interprisão. Sim, eu também. Muito obrigado, professor. Tá certo, né? Então vamos nessa. Pode falar. O senhor podia falar mais dessa relação do aportes com a inspiração para os cursos? O problema é o seguinte, a qualidade e o volume daquilo que você recebeu na vida humana demonstra, aponta, define qual é o caminho, o viés, a vertente dos dois cursos superiores. Eu, por exemplo, presta atenção, olha o meu caso. Meu caso é bem óbvio sobre isso. Eu queria fazer medicina porque achava que era melhor para fazer assistência, ainda mais no interior, com aquela necessidade toda. Então eu falei com meu pai. Aí meu pai falou assim, vamos ver, porque se tiver chance de odontologia, você já tem um consultório que é o meu, que é mais fácil para você exercer. Aí então, o que se passa? Logo que eu começo a trabalhar, o Mário Palmério arranja o curso de odontologia. Eu entro na policlínica como radiologista. Presta atenção, eu menino, presta atenção. Eu estava de 14 para 15 anos. Agora, o que se passa? Aí eu vi odontologia, como eu já conhecia tudo de odontologia, porque eu ajudava muito meu pai em prótese, aquele negócio todo, como criança, até os 12 anos eu ajudei, porque meu pai tinha uma perna só, eu de vez em quando eu aqui mexia nos negócios, para fazer as coisas lá, para purificar ouro, para fazer uma opção de coisa de prótese dele lá. Então eu já sabia daquilo tudo, já tinha uma boa entrada em odontologia. A hora que acha o curso de odontologia, aquilo assenta, logo que eu termino o curso científico, eu entro em odontologia, porque não tinha medicina lá. Eu falei assim, não, nós vamos, depois a gente vamos mexer nisso aqui para fazer o curso de medicina, que eu quero fazer medicina. Então eu mexia lá com a turma toda. Passa os anos, eu quando estou no 2º ano de odontologia, é instalada a faculdade de medicina, que eu ajudei também a instalar. Eu fui lá, etc., porque eu já trabalhava na outra. Entende? Então, com essa situação, eu segui o caminho daquilo que eu queria perfeitamente. Mas aí eu comecei a pensar, não, preciso estudar outras coisas que eu não sei. Aí fui lá ver o problema de psicologia. Aí a freira, que me conhecia, porque nós éramos colegas, né? Ela dirigia lá, eu dirigia as outras coisas das faculdades. Então, quando eu terminei medicina, eu fui lá para ver e pedi para ela o currículo. Ela vira para mim e falou assim, doutor, aqui não tem muita novidade do senhor, não. Olha bem o currículo, como é que está, que não é bom. E outra coisa, a faculdade era de freira. Então, você pensa bem. Então, eu fui olhar, via lá o currículo, era muito fraquinho ainda, em 60, o curso de psicologia lá no interior. É muito fraco. Agora, depois disso, então, passa alguns anos, 6 anos depois, eu vou para o Rio. Aí eu chego lá e falo assim, não, eu quero ver comunicação e os processos de jornalismo. Como é que é esse curso? Porque isso aí, eu sou uma pessoa que sempre escrevi. Vamos ver como é que é esse curso. Aí peguei meus diplomas e levei para a faculdade. Chega lá, a moça vira para mim e fala assim, doutor, com esse diploma aqui, o senhor não precisa ter um monte de matéria que o senhor não precisa fazer. Eu falei assim, isso aí também, então me dá o currículo de estudo. Fui olhar o currículo, também esse aí não adianta fazer. Entende? Então chegou um ponto, eu falei assim, o meu negócio é ir para fora. Vamos olhar aqui, fora do país, o que é que tem? O que é que eu preciso de aprender? Foi aí então que eu fui estudar as outras coisas. Eu acabei batendo no Japão, indo a Hollywood, a Europa, Estados Unidos, para ver as coisas. Uma saída. Agora, o que eu queria dentro da área, eu fiz. Outra coisa, com o meu estudo de
odontologia e medicina, que é diferente, por exemplo, do Felipe Piccolo, que está aí. Ele é médico dentista, porque ele estudou em Portugal. Nós aqui estudamos mais, porque você é obrigado a fazer 2 cursos simultaneamente. Eu estudei muito mais que ele. Você está entendendo? Então, eu repeti matéria, porque não tinha outro jeito. Era obrigado a fazer, na minha época. Agora, eu não tinha doutorado na ocasião, não tinha nada desse negócio. Isso aí eu não fiz. Agora, outra coisa, mesmo os cursos de pós-graduação era muito esquisito. Por exemplo, o curso do Sakurai que eu fiz lá no Japão equivalia ao curso de pós-graduação. Negócio do exterior, você passa lá uma boa temporada para aprender técnica que não havia nenhuma, nem na América Latina. Quer dizer, negócio bem avançadinho. E deu certo. Então, eu acho que o processo de estudar mais, seja do ponto de vista formal ou de autodidatismo, é uma coisa para o resto da vida da pessoa. Ela tem que estudar sempre. Eu vivo estudando o dia inteiro, né? O tempo todo. Você vê, eu estou aqui, eu aproveito meu tempo lendo livro. Estou lendo um livro, Filosofia e Política. Agora aqui outra pergunta. Com referência ao verbete de hoje sobre a conclusão de 2 cursos superiores interconectados e consecutivos na universidade, esses cursos apenas podem ser de nível universitário ou também podemos incluir cursos que enfatizem elementos primordiais da nossa PROEX que não estejam disponíveis em universidades comuns, já que muito do nosso conhecimento vem de nós mesmos, dentro do nosso próprio curso intermissivo. Sim, mas isso aí é autodidatismo. O autodidatismo é que é isso. Agora, o processo, a gente tem que ver o que a gente precisa primeiro dos cursos formais. E o autodidatismo é o resto da vida. Ontem, na tertúlia, o senhor respondeu à minha pergunta e disse ter me conhecido em algum ambiente extrafísico. O professor poderia informar qual a linha paracognitiva que eu estava inserido? Pergunto não para alimentar nenhum bigão, e sim para melhorar minha interassistencialidade dentro da minha mega GESCOM. Não, o problema seu é que você cogitava muito do processo de comunicação. Agora, essa comunicação pode ser do ponto de vista de política, pode ser do ponto de vista de filosofia, pode ser do problema assistencial. Pensa bem qual é a sua tendência. Olha por aí. Como os nossos jovens que querem entrar numa faculdade podem sanar em definitiva a indefinição profissional, nascendo da dispersão consciencial, numa idade na qual são ainda imaturos para escolher a sua profissão futura. Em 10 anos, a evasão universitária foi de 18% a 27% em São Paulo. Esse índice é de 29% em faculdades particulares, segundo a Folha de São Paulo, de 3 de fevereiro de 2011. Sim, o que eu vejo é o seguinte, a juventude está tudo com a síndrome mesmo da dispersão consciencial. E a internet e a fartura que existe hoje na vida humana está perturbando essa turma. E outra coisa, você tem que lembrar e ver no Homo sapiens reurbanizatus, que vai explicar para você o que é Conzel. Muita gente desse povo tudo é Conzel. Eles chegaram aqui e estão tudo totalmente hebetados e de boca aberta com a vida. Porque muitos deles faz muito tempo que não aparecem aqui. Chega aqui, tem todas essas tecnologias, com essa fartura, essa facilidade, os caras ficam doidos. Querem fazer de tudo, quase sempre não decidem o próprio destino. É um problemão. E perdem muito tempo, muita energia, muitas companhias. Outra, poderia fazer um paralelo entre os itens crescendologia, o crescendo, sentimentos elevados, racionalidade verbonística, polinomiologia, tendência para genética, influência familiar, condição socioeconômica, idade física, gênero somático, contexto cultural e valores conscienciais. Só isso aqui já liquidou com o assunto, porque está perguntando, esse polinômio é um dos maiores que tem aí. A pergunta tem a ver com o que o senhor escreve no livro que é a Conscienciologia, página 42, a respeito do amor consciencial, parágrafo 5º. Amor puro é fruto de paragenética antiga, consolidada em centenas de genéticas. Sim, esse é o amor puro. Sai dessa. Coloca tudo isso junto. Sentimentos elevados e racionalidade verbonística. A verbonística é que tem a ideia nova. E ela é racional, ela é lógica,
É baseado em fatos e para fatos. Então, pensa bem, esse é um crescendo dos mais sérios que nós temos. Agora, o polinômio aí que nós falamos, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variáveis, ou 7 vertentes, 7 conceitos, que você tem que juntar para ter uma ideia do processo, como deve ser. Então, isso aí mostra o que é amor puro. Isso, que é amor, todo mundo fala, enche a boca desse negócio de amor, para aqui e para lá. Mas agora, o amor puro mesmo é uma coisa da mega fraternidade. Isso não nasce numa vida só. Por isso que lá estou falando. É uma fruto de paragenética antiga consolidada em centenas de genéticas. Já pensou quantos corpos a pessoa já não viveu através desses corpos para chegar nisso? Então, a mega fraternidade que nós falamos aqui, eu estou falando só com gente errada, gente que tem experiência. Por isso vocês fizeram curso intermissivo, senão não teria feito. Do povo mais antigo que tem na Terra, nós temos aqui. Ó. Aqui ó, são os elders da Terra. É o povo mais errado, antigo. Se vocês não melhorar essa Terra, quem é que vai melhorar? Então, a responsabilidade é de vocês. Está aqui. Ó. Vamos dar um jeito. Tenho 26 anos e estou finalizando meu segundo curso de graduação. Fiz administração e estou no último período do curso de Direito. Em meu trabalho, acabo utilizando os conhecimentos dos dois cursos de maneira cosmoética. Todavia, me pego muitas vezes pensando no caráter pouco assistencial da minha atividade profissional. De que forma você considera que possa utilizar esses cursos de maneira mais assistencial? A primeira coisa é o seguinte: você é uma mulher. Sendo mulher, você é um advogado. Sendo advogada, você conhece bem a administração. Se você conhece direito administrativo, você pode ajudar demais as pessoas, porque o que tem mais problema são conflitos administrativos. Começa pelo conflito familiar e vai pela sociedade inteira, porque a sociedade ainda é patológica. Agora, é muito importante você pensar numa coisa muito séria. Pega um verbete que eu escrevi que chama evoluciólogo. Tem vários sobre evoluciólogo, né? Evoluciologia. Mas esse eu dei até um curso sobre evoluciólogo. Tem até um CD. Então é só pegar aí o processo para ver o que é evoluciólogo. Por que evoluciólogo? Uma pessoa, para alcançar a evoluciologia, ela tem que ter feito alguma coisa na base do direito para chegar no para-direito. Por quê? Ela tem que saber como é que ela lida com as outras pessoas. E é justamente o direito, a lei, a legalização, aquilo que nós chamamos de governologia, que é o processo da liderança ou da liberologia. A pessoa estuda e aprende isso no direito. Por quê? Vocês olham bem, a maioria dos líderes, uma boa maioria ainda, dentro da política, tudo isso, é gente que fez curso de direito. Presta atenção. Por quê? Ela tem que saber como é que é. Agora, e o evoluciólogo? Eu quero dizer para a senhora uma coisa muito séria. A minha vida toda eu sou encasquetado e vivo pensando em evoluciologia por causa de um amigo que eu tenho, que chama Transmentor. Ele é evoluciólogo. E eu olho o cara porque eu quero seguir aquele padrão que ele seguiu para chegar na evoluciologia. Agora, por exemplo, eu não estudei direito, mas eu sou rábula. O que eu já li de livro de direito é poucos alunos que leram, porque eu trabalhei na faculdade de direito durante muitos anos. Outra coisa, tinha meus amigos que eram juízes, embargadores, professores, advogados, todo tipo. Eles mesmos me chamavam, você é um rábula, porque eu vivo ciscando os processos na base de direito. E quero lembrar para você que um dos amigos que eu tive, que me ajudou muito, foi o Dr. Pontes de Miranda. Presta atenção. De modo que vale a pena. Direito não é uma coisa de julgar fora, senão. Tem muita coisa boa que você pode fazer a favor. O Brasil, às vezes, é que acaba com isso. Tem umas faculdades de direito que, às vezes, vendia diploma no Brasil. Eu mesmo andei combatendo isso durante uma boa temporada. Havia uma em Niterói que era uma loucura. Eu mesmo meti o pau nisso, com muita gente, até autoridade, eu falei. Agora aqui, outro. Um curso superior dura 4 anos com aulas diárias. Não é mais produtivo evolutivamente investir 4 anos em pesquisas conscienciológicas, desenvolvimento do parapsiquismo, escrita de artigo e livro? Não, faça como eu. Eu fiz todos os cursos superiores desenvolvendo meu parapsiquismo.
eu tinha responsabilidade, dirigia certas instituições, tudo simultaneamente. Ainda aluno da Faculdade de Medicina, eu levei o Chico Xavier para Uberaba. Eu estava no fim dos meus cursos, eu estava estudando. E outra coisa, trabalhava para pagar meus estudos até aquela época, tudo direitinho. Então, o problema todo é o seguinte: você não é versátil? Todas essas pessoas modernas que tem aqui, todo mundo aqui é versátil, é polivalente. Coloca a funcionar isso. Tem que ter determinação, tem que saber o que quer, decidir. Agora aqui, o tenepsista pode direcionar sua energia durante a tenepse para uma consciência conhecida que sabe precisar de ajuda? Sim, o problema é esse. Agora, observa o que é que o amparador pensa a respeito daquela pessoa. Valdo, pelo que eu estou entendendo na definição, o duplo curso seria uma condição ideal. O ideal seria a pessoa conseguir fazer 2 cursos consecutivos. Não, é uma coisa boa. Ainda não é o ideal, não. O ideal seria que a gente fizesse milhões de cursos. Tá. Né? Tá, mas sempre ajuda. Mas a minha pergunta é assim: se a pessoa já estivesse fora da fase preparatória, estivesse já numa fase executiva avançada, tipo 40, 50 anos, e não tivesse feito nenhum curso universitário, isso seria factível, seria real? Eu sou favorável que aquele que não fez curso, mas que tem chance de fazer, não interessa a idade, deve fazer. Essa é a minha opinião, sempre fui. Mas no caso os eu dois... sou 100% favorável a estudo. Mas no... É tanto que tem aquela minha expressão: estudo e estudo. Sim, mas no caso seriam os 2 cursos? Sim, o problema é ver aquele caso, como é que é. Ver se a pessoa ainda está válida, se ela aguenta o baque, aguenta o tranco. Tem que ver isso. Entende? Até a meia-idade não há problema de nenhuma interrogação. O questionamento vem depois da meia-idade. Mas, por exemplo, tem mulher que às vezes depois da menopausa ela fica muito melhor de cabeça para poder estudar. Já teve gente que veio me perguntar, assim, eu se fosse você entraria na faculdade. E teve gente que já entrou. Só com 50. Não é que tem casos... 51, 52 anos de estudo, eu já vi muita gente. Não, Pela tem... primeira vez. Tem casos que eu escutei você falar. Hoje todo mundo está caminhando para viver 100 anos, 50 anos está no meio do caminho. Mas, Valdo, eu escutei você falar algumas vezes para algumas pessoas pontualmente que não tinham curso superior. Pontualmente. Cada caso é um caso. Mas aí você vê a pessoa que não tem jeito, que ela está precisando de retocar tudo que precisa. Começa pelo seguinte: é que ela estudou odontologia, mas ela é desdentada. Como desdentada? Ela é banguela. Cada caso você tem que ver as possibilidades da pessoa. Tá, mas me colocou... Agora tem aquele negócio do crias. Tá, mas então vou me colocar como cobaia. Eu me lembro, faz 6 anos atrás, eu fazia psicologia em uma faculdade distante na Espanha, e você falou para mim assim: seria bom você não estudar, deixar, porque essa faculdade não vai prestar muito para você, deixar de estudar e você fazer autodidatismo, escrever livro, tudo mais. E eu fechei a faculdade e... outra coisa, você caiu fora de lá. Se você tivesse entrado, você nunca ia sair do seu, então, meu caso seu foi feudalismo. isso? Não estou falando monarquia, não. Dedão no seu nariz. Feudalismo. Tá, mas então meu caso pontual foi esse? Foi, lógico. Mas eu poderia ter estudado aqui. De fato, eu estou estudando aqui agora. Então, mas aqui é outra coisa. O negócio então, é eu entendi errado você naquele momento. Você já pensou lá, você ia julgar a âncora. Nunca mais o seu navio ia sair daquele ancoradouro. Eu quero fazer uma pergunta. Não, mas a faculdade eu fazia no Brasil, Valdo, só que era uma faculdade da Espanha, mas eu não ia na Espanha. Fora de lá. Você só aconteceu isso porque você acertou o resto da sua vida com essas coisas. Senão não teria. Agora não, você está moça, você pode fazer até mais curso depois desse. Isso é outra coisa. Sim, não, eu agora estou estudando. O problema é a saída de casa. O seu processo, a sua saída de casa foi um pouquinho mais complicado que a média. É verdade, América? Não sei, Valdo. Bom, cadê o Sandro? Vamos perguntar para o Sandro. Está trabalhando em casa. Pois é. O Sandro vai falar, ele vai ver, ele sabe. Você entende mais. Então é a saída de casa.
Não, mas eu queria entender aquilo aconteceu faz tempo, eu queria entender melhor o que você falou para mim, não é melhor você por exemplo, não estudar. Tem outra pessoa aí mais séria do que isso, a Malu. Então, você me a colocou Malu estava fazendo as coisas, eu falei assim, Malu, se eu fosse você, não ia fazer curso nenhum. Então, você pode dar aula para esse povo todo. É igualzinho meu caso com a psicologia. A freira, que era a madre superior aqui, dominava, era a reitora praticamente, a secretária, que cuidava de tudo, me deu tudo que tinha. E me conhecia, que ela me conhecia lá, porque nós éramos colegas. Um está nas faculdades do lado de cá e ela está na faculdade lá. Isso tudo era um quarteirão, pra você ter uma ideia. Então ela me conhecia há muitos anos, e a gente já se conhecia bem. Então ela vira para mim e falou assim, ó, não adianta nada que você vai estudar, que você já sabe tudo isso aqui, o doutor Val. Na ocasião, que eu já era médico, tá? Me chamou de doutor, já era dentista e médico. Mas eu queria estudar mais. Então... Agora, a psicologia, eu queria, porque eu vi umas moças de São Paulo que estavam muito interessadas, sabe, estudando o negócio todo, mas não dava. Para modificar a vida toda do jeito que eu precisava para fazer aquilo, não valia a pena. Mas então, Valdo, naquela época você fez a mesma coisa que agora. Você me colocou o exemplo da Malu. Você falou, olha, Laura, você tem que ser como a Malu, não precisa estudar. A Malu era um caso seríssimo. Agora, o seu caso, na ocasião, era a mesma coisa. Agora, por exemplo, pergunta se a Malu se arrependeu. Pergunta para ela. Olha o que ela está fazendo de lá para cá. O nível que ela alcançou na história. E ela precisava disso, você sabe, ela era cantora. E crooner. Isso aqui é bacana, crooner. Tem alguma validade a prática do boneco de voodoo causar danos à pessoa praticante com boneco energizado, com as energias de pessoa alta? Olha, qualquer besteira que se fizer, seja com a folha, um olhar, um objeto, qualquer coisa, se a pessoa for no bico daquilo, faz mal. O problema é ver se a pessoa vai no bico. Se ela se submeter, se ela é impressionável, se ela é hipnotizável, se ela é boboca, cai de 4. Então, qualquer coisa dessa, o boneco impressiona, porque é espetar a pessoa. Então, isso impressiona. Então, é o processo de despacho. Uma pessoa que for no bico dos despachos, pronto. Agora, tem outros que não. O cara despacha lá, coloca o frango, ele vai lá, pega o frango e vai comer o frango. Igual meu amigo lá no Rio, que fazia isso sempre. Quando ele vinha, mais ou menos na sexta-feira para sábado de manhã, ele ia lá no Recreio dos Bandeirantes, aquela coisa toda, para ver os despachos. Era um monte de frango. Aí ia levar tudo para a geladeira, comia tudo. O nome dele era Reginaldo, meu amigão. Ele mexia com música, entendia tudo, um grande compositor. Agora, eu só falava com ele o seguinte, ó, olha bem, hein, que às vezes algum foi mal cozido, etc, tal. É preciso escolher. Não, eu tiro tudo, só filé mignon. É o ideal. Professor. Agora, ele fazia a recolta dos frangos. Agora, você veja, eles falam mesmo, né, que tem aquele negócio do frango que faz assim, ó, na churrascaria, que eles falam que é televisão de pobre. Não é isso? O dele era pior. A televisão dele era pior, porque era na base do despacho. Agora, ele de vez em quando recolhia umas moedas no meio. Tinha moeda boa. Porque às vezes jogava moeda junto do frango. Entende? Agora, tinha frango realmente que estava tudo bonitinho, bem certinho, arrumadinho. É o melhor que a cozinheira fez. Professor, aqui em cima no ar. Quinta linha da fatologia, o reaproveitamento da vida humana, de maior longevidade. É o caso das meninas e meninos da longevidade. É fatologia quinta linha, no finalzinho da quinta linha. A quinta linha. O reaproveitamento da vida humana de maior longevidade, conduzindo as pessoas a chegar ao centenário. Então deve fazer curso mesmo, menina assim, menininha. É lógico. Da longevidade, eu estou pensando no mesmo grupo. com 50 anos a pessoa pode fazer, se ela já tem habilidade para isso. Mas, por exemplo, se ela já está ruim das pernas,
Se tem um probleminha, por exemplo, no joelhinho. Uma artrosezinha, o joelho é o negócio mais bravo que tem no corpo humano, em matéria de articulação. E é o mais complexo de todos. Se alguém quiser ver o que é joelho, é só ver aquela revista que eu trouxe aqui essa semana, que está falando de joelho. É uma reportagem lá sobre o processo de articulação que mostra o joelho, com todos os detalhes. Uma revista? Qual revista? Hein? Qual revista? Para ver a gonartrose. É essa Planeta, né? Sim. Tá. Agora, ó, você entendeu bem o que quer dizer isso? Então, por exemplo, uma pessoa, vocês todos têm que começar a pensar que vocês vão viver 100 anos. O que vocês vão fazer nesse futuro próximo? Olha as bobagens que vocês estão fazendo, corta essas bobagens, comece a fazer alguma coisa que seja boa. Para aquilo frutificar, enriquecer, melhorar a sua vida. Você se sentir melhor com isso. Vale a pena pensar. Agora, cada caso tem que ver, né? O que você deve fazer com isso? É muito tempo pela frente. Outra coisa, quanto mais a pessoa trabalhar mentalmente, intelectualmente, com a memória, com a imaginação, com a associação de ideias, o juízo crítico, a elaboração de pensamento, a leitura, a escrita, ela não vai ficar com Alzheimer, ela não vai ficar caduca, ela não vai ter demência senil. Então, a senescência vai ocorrer menos. Eu, por exemplo, o meu avô morreu com 94 anos e ele estava bem alterado. Mas ele não teve muito estudo das coisas todas. Fez um monte de coisa na vida dele. Professor, eu estou com 78, ainda não estou batendo pino. Pois é, mas o melhor não é só aumentar o soma, né? A exemplologia. Não, tem que fazer exercício, é tem que fazer soma, né? esteira ergométrica ou aeróbica. Tudo isso é importante. E cuidado com a gonoartrose. Eu vou sair daqui, ó, vou deitar um pouco, porque eu tenho a minha siesta, que eu não sou besta, que eu trabalho demais à noite. Essa noite eu trabalhei 6 horas. Então eu tenho a siesta, 40 minutos eu deito lá. Acordo a corda toda para andar na esteira aeróbica. Ligo a televisão de um lado para pegar na outra, enquanto eu estou andando, eu estou vendo a televisão, jornais, entrevistas, diálogo que tem. Aquilo que eu peço. Quase sempre, se eu não peço nada no Brasil, eu peço na BBC e outras mais. Tudo na televisão, enquanto eu estou andando. Ando 50 minutos. Sai de lá com a corda toda para tomar banho. Tomo banho, às vezes eu saio e ainda estou transpirando depois do banho. Mas com a corda toda. Mas eu tenho que ficar quieto. Não, tem serviço, tem computador, tem aquilo para fazer. Se deixar, eu quero movimentar alguma coisa. Agora, uma das melhores coisas que eu fiz na vida foi mais ou menos em 1970 e pouco, 74 por aí, que eu deixei de dirigir. Entende? Porque eu gostava de dirigir, que eu me dava muito bem, nunca tive acidente, nunca tive nada, dominava o processo todo, fiz carro especial para mim, aquele negócio todo. Mas eu falei assim, eu não posso. Agora não dá, eu tenho que aproveitar mais meu tempo. Não dá. Agora, eu quero dizer para vocês que eu dirigi exatamente de 1967, 68 a 74 só, na minha vida inteira. 14. Agora, eu gostava do processo. 14. Ainda mais o Rick, naquela ocasião, era melhor para você andar, ia de um lado para outro. Por exemplo, eu saía com o meu Fusca, sabe que passava todo mundo, pulava por cima dos outros carros, que negócio, para ver uma árvore, que era um ipê amarelo, quando ele ficava florido, no meio da mata, entre lá o processo, depois do Recreio dos Bandeirantes, lá pelo outro lado. E ficava em Jacarepaguá, entre Jacarepaguá e o Recreio dos Bandeirantes. Eu sabia onde é que estava a árvore. Quem passava na estrada, a mais próxima, às vezes via a distância. Mas eu tinha um lugar lá que eu sabia que entrava você ficar junto. Então eu chegava lá e, com a árvore, olhava tudo. Mas a árvore era um edifício amarelo, um edifício de 10 andares, ficava florido, tudo amarelo. Uma das coisas mais bonitas que eu já vi no Rio de Janeiro foi essa árvore. Agora, eu levava gente lá para ver. Então levavam as moças, levavam os rapazes, gente do meu consultório, para ver. Eles morriam de medo por causa do meio do mato. Não, tem cobra, que não sei o quê. Eu falei assim, calma, você fica dentro do carro que eu vou levar bem perto para você ver a árvore como é que é. Agora, uma beleza. Então, o carro
Tinha dessas coisas, você está entendendo? Valia a pena. De vez em quando, a gente vê como é que é. Muita coisa eu vi nesse sentido. Pesquisamos só. Outra coisa, esse meu Fusca, eu saía do Rio e até Guarapari para examinar o processo de energia de Guarapari. Vitória, no Espírito Santo. Tudo com Fusca. Ia assim no fim de semana e voltava. Para valer. Professor, eu não sei se o senhor já aprofundou a frase enfática na página 26, já? Alguma coisinha aqui. O senhor comenta aqui só da qualidade do volume inspirando, né, para que se faça 2 cursos. É quase como se fosse automático isso? Você acaba automaticamente... Lógico, porque uma coisa puxa a outra. Você está dentro da sua tendência, a sua vinculação, a sua afinidade. Porque a múltipla pesquisa, né, uma polimatia acaba levando para isso, então. Escuta, a Cátia Caporali não está aí hoje, não. Não. Só te mando uma pergunta. A decisão pelo doutorado ou não, o que a pessoa pode avaliar na hora se vale ou não a pena para ela fazer o doutorado? Cada caso tem que examinar com detalhes. Se quiser, manda a pessoa falar comigo, que eu dou minha opinião. Aí eu preciso fazer umas perguntas. Às vezes vale a pena, às vezes não. Porque tudo isso hoje, mestrado e doutorado, é guerra de nervos. Se a pessoa está com os dedos à flor da pele, não vale a pena. Se ela está bem, pode fazer, não tem problema. Porque mestrado e doutorado não é fácil hoje, não. A briga da universidade com o povo é um fato. É muita arrogância, muita pressão. Todo mundo reclama disso. Tem pessoa que chega assim e fala assim, você está fazendo mestrado ou doutorado? Mas como você sabe? Não diga. Só de olhar para a pessoa. É um fato. A pessoa vai avaliar o contexto dentro das prioridades. Tem que ver o contexto dela para ver se vale a pena ou não. Tem que ver, né? Professor. PhDs. O senhor traz aqui, tanto na definição quanto na frase enfática, o ponto dos cursos estarem interconectados. Eu queria abordar um pouquinho a interdisciplinaridade, tendo em vista que muitas ideias novas saem também a partir da interdisciplinaridade, ou seja, de cursos que são áreas diferentes. O que tem porque o senhor enfatizou a questão dos fatos, dos cursos estarem interconectados, necessariamente. Né? Então... Não, o interconectado é quando a pessoa tem lucidez desde o início. Tem aquela que não tem, ela faz uma coisa, depois a vida vai para outra. Ela não teve lucidez no início. Então, o ideal é a interconexão desde o início. Sim, mas... Eu, por exemplo, eu fiz tudo dentro da área da saúde, que é o que me interessava. Certo, mas você pega 2 áreas completamente diferentes, sei lá, administração e, não sei, educação física, por exemplo. A pessoa poderia tirar daí, a partir da interdisciplinaridade... Não, aí cada caso, por isso que eu estou falando, cada caso você tem que ver o que é. O que é que salvou? Ao salvar de incêndio. Sua vida veio até aqui, o que você fez? É o caso que aconteceu com a Laura. O problema da Laura mais sério era ficar livre do processo do feudalismo dela. Se ela continuasse lá, estava. Ainda mais ela que é boa, que tem boa comunicação, a faculdade ia prendê-la para o resto da vida. Não tinha saído lá dentro. Mas isso porque a faculdade estava localizada lá, né? E a relação, né, com família, a época, tudo você tem que ver com calma. Agora, tem casos que às vezes não vale a pena mais, já passou, não interessa, fica para outra. E às vezes a pessoa não precisa daquilo. Tem que pensar. Tinha 2 perguntas. A primeira, aqui na página 24, queria pedir para o senhor aprofundar um pouco na crescendologia, terceira linha, o último crescendo da terceira linha. O crescendo gradativo de expansão dos limites cosmoéticos da Tales. O que você quer? Se eu aprofundar, dá para entender, mas a sua Tales tem crescido, ela tem expandido, ela está se desenvolvendo. Você é um cara que fazia há uma década aí para trás, você fazia esse crescimento. Hoje o seu crescimento é maior do que aquele? Em favor dos outros? Mas assim, quanto à parte do limite cosmoético. O crescendo gradativo da expansão dos limites cosmoéticos da Tales. Como é que é? Como é? Há 10 anos e agora? Não, tudo bem.
Não, tudo bem, não é ou não é? Como é que é a situação? É isso aí que eu estou falando aqui, o crescendo é esse. Cresceu de lá para cá? Sim, até aí eu entendo, mas assim, a parte realmente do limite cosmético vai aumentar o quê? Aumentando a nossa compreensão cosmética, nosso nível cosmético. Aí agora vem, o que você fazia? Você matava os outros? Você vendia cigarro, trabalhava para Souza Cruz? Você melhorou de lá para cá? O que você fazia em matéria de ocupação? Houve uma recuperação da qualificação do seu esforço em esclarecer os outros? Entendi. Agora tem uma outra pergunta com relação às consciências mais evoluídas ali na escala. Queria saber, por exemplo, qual é a relação, por exemplo, de um serenão com os livros. Ele já tem muito conhecimento de muita coisa. O que ele tira ainda? O que ele aproveita ainda da parte? Sempre tem, né? E outra coisa, a hora que ele ressoma, ele tem que falar com os outros, não tem? Ele tem que se referir a autores, livros, conhecimento. Você tem que lembrar que ele tem que saber do que se passa, onde ele vive naquele momento, para poder ter interlocução. Como é que ele vai conviver com os outros? Como é que ele vai conversar com os outros? Você não sabe o que se passa. O serenão é muito cônscio das coisas em favor dos outros, não é dele só. Eu estudo a opção de cor que não tem nenhum interesse para mim. Mas é para esclarecer certas pessoas que estão envolvidas com aquilo. Porque senão como é que eu vou acessá-las, essas pessoas? Não tem jeito. O serenão é muito mais do que isso, ele pensa muito mais do que isso. De modo que tudo aqui tem valor. Tem que dar valor para as coisas que existem. Agora aqui outro. O fato de jogar na loteria constantemente reflete indiretamente um ato de assédio, autoassédio que chama. Isso é a ludomania. Estou cursando simultaneamente os cursos da Web Design e Gestão da Tecnologia da Informação, sendo que devo me graduar nesse semestre em Tecnologia da Informação, TI. Quando pretendo entrar em administração para dar continuidade à minha formação, aproveitando a carga horária dos outros 2 cursos que são em nível de tecnólogo. Preciso desenvolver um site para graduação e gostaria de contribuir para a diminuição da hipnose, futilidade e imprecisão de algumas informações na web. Gostaria de ouvir suas considerações a respeito. Seria possível alguma dica de encaminhamento para meu trabalho de conclusão de curso, para poder unir o acadêmico com o assistencial? Olha, eu que te conheço bem, é uma boa que você vai fazer. E olha, é a sua cara. Você lembra quando a gente estudava aqui e mexia nas máquinas? Você lembra o seu negócio de mexer com as máquinas aqui? Por exemplo, eu lembro que tinha uma esteira aeróbica, que nós discutimos sobre a esteira aeróbica, que você mexeu nela, lembra? Esse aí que você está fazendo é muito além da esteira aeróbica. Vale a pena você entrar nisso. Quem está perguntando isso aí é o Carlos Sprenger. Você sabe que ele é doutor em processo de eletricidade, né? O homem conhece isso até lá no fim do mundo. É um dos maiores que já tiveram aqui, esse rapaz. Agora, ele estudar isso aí é o máximo. É o Web Design e Gestão de Tecnologia de Informação. Ele pode ajudar muita gente. Ele é muito gabaritado nas coisas. Agora aqui outro. Estou com 45 anos, sou bióloga e iniciando outro curso superior de psicologia. Minha família não compreende esta opção, porém sei que será muito importante para assistência ao outro e para executar minha proex. O senhor poderia aprofundar a frase enfática? Ontem comentei que vi na Tenex uma concierge com roupa e gorro marrom. Na minha primeira aula na faculdade ontem, havia um aluno que será padre e que se veste com vestido marrom e gorro. Existe relação, como entender? Anota as coisas e fica de olho. Fica de butuca acesa para ver o que dá, que às vezes tem algum motivo. Agora, ó, eu estou de pleno acordo sobre o seu processo de curso, vai em frente. E outra coisa, não vai no bico da sua família, não. Cuida da sua vida. Você está com 45 anos, você está com 45% da sua vida. A vida tem 100 anos, não é isso? Aqui outro. Perdoe minha insistência, mas o senhor poderia me informar a década que funcionava o pandeiro extrafísico e se eu fiz parte dele? Olha, isso aí precisa de ver com calma, sobre você fazer parte. Agora, ó, o pandeiro fechou em 1985. Ele foi extinto.
1985. 26 anos atrás, né? Quem é que está aí com o microfone? Tem alguém? Como é que nós estamos? Continuando aquela pergunta de Serenão, quais são os meios de cultura, de acesso de informação que ele ainda precisa acessar, independente agora do livro, né, que eu estava falando, para fazer para ele se qualificar? Primeira coisa, a melhor coisa seria a gente perguntar para ele, né? Segunda, a gente deduz e tem algumas hipóteses, né? A gente pode deduzir alguma coisa do que é. Mas o caso é o seguinte, como ele precisa de fazer assistência a muita gente, e precisa de ter um gabarito para entender tudo isso enquanto ele está aqui, eu penso que a tendência do Serenão é estudar tudo que seja coletivo, grandão e cosmofisiológico. O que você acha? Tem lógica, na minha opinião? Pois é. É isso que eu vejo. Então, problema amplo. Agora, veja, eles vêm também e mexem pontualmente nas consciências. Então, isso também é muito sério. Agora, quando ele mexe na consciência, porque aquela consciência ela tem radiação com uma série de outras. Quase sempre é assim. Ele está trabalhando pontualmente, mas a observação e o interesse é coletivo, é grupal. Aí quando o senhor conta que o senhor fazia aquelas excursões com a monja, aí ela passava pela enfermaria e ela melhorava... Tudo que ela estava fazendo ali, estava mexendo com um monte de gente. Aquela criança, por exemplo, que a gente viu numa espécie de instituição, como se fosse uma creche, aquilo ia mexer com todo mundo ali dentro. Ia dar uma força danada, porque os povos estavam todos desanimados. Tinha acontecido uns problemas desse tipo, enchente, opção de coisa que havia lá na época, e aquilo, o povo tudo estava entregue às baratas. A hora que chegou, aquilo animou um monte de gente. Então, ela via tudo isso, ela via o pingo do i antes do i. Você está entendendo como é que é? Detalhe dela era um negócio. Agora, nem eu não sei, né, o alcance de toda a repercussão daquilo, a gente não vê. É, porque eu fico pensando que deve ter ela deve pensar, um Serenão de uma forma geral, vai pensar na assistência, às vezes que vai fazer pontual, numa consim que vai gerar, aquilo vai se multiplicar. É mas aquela também... consim-chave. Consim-chave. Lembra disso? Vamos dizer, o necessitado, o carente, que no caso é o assistido-chave. Pensa nisso. Por exemplo, nas suas tenefes aí de vocês, abra o olho com isso. Olha as consins chaves ou consciências chaves que vocês estão assistindo. Isso é muito sério. Às vezes você pega um que vai repercutir em dezenas de outras consciências. Então, pensa bem. Por isso que eu falo, tenefes, ninguém fica sabendo realmente o alcance positivo do trabalho que é feito. Muito difícil. Agora aqui, sou formado em História e cursando o 8º período de Psicologia. De que forma poderia unir os dois cursos com vistas à assistência? Aí é um problema que você sabe mais do que eu, porque você estudou História. Qual foi a história que você estudou? Você especializou em alguma coisa? A historiografia é um negócio seríssimo. E agora você pode estudar o problema da história, por exemplo, dentro da psicologia. Estudar, por exemplo, a história do psicógrafo. Né? É a história da psicologia. Estou dando só uma ideia para a pessoa ver. Vai estudar o que é nos dicionários de psicologia, o que é o psicógrafo. Estou com uma dúvida séria. Não sei qual faculdade cursar. Administração ou psicologia. Ambas já cursei um semestre e tranquei. Esse é dos tais, está vendo? É a nova geração. Em administração, acredito que estarei mais envolvido com Ego Karma e Grupo Karma, devido ao processo de eu estar envolvido com a empresa da minha família. Já em psicologia, penso que iniciarei um processo polikarma. Ainda identifico muitos problemas e deficiências na minha personalidade que me levam a penserizar de maneira negativa em grande parte do tempo. Em função disso, não sei se entro de cabeça no processo do Grupo Karma e esqueço o resto, ou se já é hora de começar a semear uma comissão. Eu, se fosse você, eu entrava na condição polikarma.
Está na cara. Dos males, o menor. Vamos entrar primeiro naquilo que pode melhorar. Depois você faz administração. Chega para a sua turma e fala, não, eu vou fazer psicologia primeiro, depois eu atendo vocês, faço administração. Aí você atende a família, atende os outros e você vai entender mais os seus parentes, a sua família nuclear. Isso é que é importante. Quando entrei em contato com a Conscienciologia, considerava uma bobagem, uma futilidade, o professor Val ter estudado cosmoética no Japão e processo artístico em Hollywood. Depois de todos esses anos, com o verbete penduricalho pessoal e com o verbete e a tertúlia de hoje, estou entendendo o alcance de todos esses estudos, antes tarde do que nunca. Então, a senhora vai pedir perdão? A senhora está perdoada, mesmo se não pediu. Vamos em frente. Antes tarde do que nunca, né? É isso que ela falou aí? O negócio é esse. Ela custou entender. Assim um monte de gente que não me entende mesmo. Né? Custa, né? Durante a pergunta do João Paulo aqui, eu me lembrei de uma projeção que o senhor conta, que chegou perto de um livro e abstraiu todo o conteúdo daquele livro. Sim. No momento. Pelo mental soma, isso é possível. Mas não sabia direito qual era. Agora, o que é ruim é que você, às vezes, não sabe separar as coisas. Então, você começa a madeira que eles fizeram, aquele papel, aonde ela foi tirada, começa a se manifestar no entendimento do que está escrito na tinta do livro. Mas o conceito... Vocês estão entendendo também. ou não? Uhum. Isso tudo já aconteceu comigo. Então, mas assim... Agora, respondendo a questão ali do João, eu só quero fazer que tem aquela piada do cara que uma vez eu falei, passou aqui despercebido, mas agora com essa pergunta, o que o João falou e o que você está falando, eu estou lembrando. Tem um cara que uma vez me perguntou, mas Valdo, você faz uma opção de coisa que a gente não entende, tem muita bobagem nisso. Você fazer história em quadrinho, você ter feito uma gibiteca, você fazer esses artefatos aí que você chama de artefatos saber. Mas a gente vê que é muita besteira que tem nisso tudo. Assim, tem. Mas você não viu tanto de guerra, você não viu metralhadora, você não viu, não tem nada disso nas minhas coisas. Tudo tem sua razão e artefato saber. Mas agora, e a sua bobagem, por exemplo, de ter ido para Hollywood? O que é que Hollywood pode ensinar para você que tem curso intermissivo, que é o caso da mulher? Aí eu virei para ele e falei assim, você já pensou se eu fosse serenão? Eu não sabe fazer isso se eu fosse serenão? Para ter uma visão de conjunto grande? Que é aquilo que eu falei para você. Quem sabe que eu sou serenão? E estou tapeando você. Aí o cara deu uma gargalhada da história toda. Por quê? O problema é o seguinte, quanto mais você souber, melhor. É isso que eu queria dar a mensagem para ele. O serenão, por exemplo, ele às vezes, para disfarçar o anonimato dele, ele vai estudar gibi. Por que não? É uma saída. Você não acha que tapeia bem? Não dá uma boa fachada? Entende? Então é o caso aqui, é o seu, seu e seu. Acho que ele pode até disfarçar assim, mas ele vai tirar alguma coisa, ele vai tirar daí, não vai fazer por... Nunca ele vai ficar só nisso. Ele vai expandir o processo. Está entendendo? Agora veja, com esse negócio da gibiteca, nós já não estamos fazendo uma opção de coisa. Olha o Pedro aí que trabalha, olha o outro nosso amigo aí que está fazendo as coisas, olha o infográfico, a situação toda. Pois é, tem um monte deles. Entendeu? Mas não é só isso, e os outros que eu ajudei nesse sentido. Outra coisa, aí é bom a gente clarear, né? A minha primeira edição do Projeciologia foi feita pela Ebal, que era a maior editora de quadrinhos do Brasil na ocasião, com o meu amigo lá de dentro, um judeu, meu amigo do peito. Como é que fica? Você está entendendo? Tudo por causa de gibi. E outra coisa, eu ia para lá para dar até orientação para fazer isso, fazer aquilo, até as publicações, às vezes eu influía. Orientação, tal, ideia. Agora, Adolfo Eisen, o homem que mais mexeu com o quadrinho no Brasil, ajudou demais a clarear as ideias do povo aqui. Negócio desde a década de 30, da época que eu nasci. O cara trabalhou demais. Esse era meu amigo de almoçar junto, ali junto. Eu emprestava o carro com o meu motorista para ele fazer as coisas no Rio, tudo de casa. E Adolfo Eisen, eles fizeram um edifício de vários andares, grandão. Eu ia lá, almoçava com ele lá quando eu podia.
ficava com ele, tudo de casa. Uma outra coisa, é ele que falou que eu não podia publicar um livro daquele, que eu estava pagando lá para fazer o livro, a edição. Só aquilo era um apartamento de 3 quartos de Ipanema. Agora eu falei assim, Adolfo, isso aí não é nada. Eu vou gastar muito mais para mandar esse livro para fora, pelo correio naquela ocasião, com o peso do livro, aquele negócio todo, eu vou gastar muito mais. E eu vou mandar milhares desses livros para fora. Como é que fica? Então eu tenho que arranjar mais dinheiro, não é só esse da publicação, não. Agora, ele fez uma coisa módica, acessível para mim, mais barato a edição do que isso. E outra coisa, fez até alguns exemplares a mais de 5 mil, devido a algum erro que pudesse ter de encadernação, como aconteceu mesmo. Tinha mais uns 200 exemplares a mais. Agora, mais uma curiosidade. O senhor diz que existem livros lá aqui na holoteca que foram escritos por serenões. Em que nível evolutivo ele estava quando escreveu aqueles livros? Ou aquele livro? Você sabe, nunca se sabe, né? Pergunta para ele, vamos ver o que é que dá. Né? Alguma coisa tinha. Agora, que tem muita gente aí que já virou serenão depois disso, deve ter, né? Nunca se sabe. Se não for serenão, pelo menos é evoluciólogo. Mas muito dessa turma já deve ser, né? O negócio é chegar lá. Evoluciólogo ainda escreve livro? Por que não? Quem é que não escreve livro? Só os bobocas. Chama analfabeto. O outro nome é apedeuta. Quer dizer, o ignorante. Esse não escreve livro. Agora, o pior da história. Eu, por exemplo, eu só sei escrever para quem lê. Eu não sei escrever para quem não lê. Você sabe escrever para quem não lê? Pois é. É a vida. Professor Valdo? Sim. Aqui, por favor. Para eu entender melhor a questão, vamos considerar, de um binômio esclarecimento e exceção. Quando você coloca assim, como agora você disse, dessa pessoa que te ajudou muito e que com certeza continua, né, ajudando, e você coloca assim, ele era judeu. E em algumas situações, eu tenho observado bastante, você coloca, isso é coisa de judeu. Sim, mas ele tinha isso. Sim, me explica. A hora que ele vira para mim assim, Valdo, você não pode publicar uma edição dessa, tão séria, acima da média. 5 mil exemplares de um livro desse encadernado, com 928 páginas. Uma inteligência excepcional. Você não pode dar isso para os outros. Em primeiro lugar, todo esse seu esforço, você trabalhou 19 anos nisso, você vai jogar fora, eles não vão dar valor. Livro que a pessoa não paga, que não mexeu na carteira, ela não vai dar valor para esse livro. Tá. Eu virei para ele e falei assim, olha, eu já tenho experiência disso, por causa do movimento espírita. Eu tenho 26 livros publicados. Eu sei como é que é isso. Eu já dei livro, já distribuí até dentro de caminhão. Não é assim, Adolfo. Por que é que eu tinha essa ideia? Porque para ele o dinheiro, por causa do processo judaico, era a cultura dele. A minha cultura era outra. A minha cultura é de Minas Gerais. Uhum. Você está entendendo como é que é? Meu pai dava tudo, minha mãe dava tudo que tinha. Sim. Tá. Então, esse outro lado obscuro do judeu, onde é que é o mais pesado? Como assim? Na questão do judaísmo... A questão do judaísmo mais séria mesmo, antes de mais nada, é o problema dele não se miscuir com as outras culturas. Sim, tá. Isso é a pior coisa que ele tem. Tá. Entende? Eles fazem negócio mas sempre visando o problema deles. E outra coisa, todo negócio deles tem radiação com outros judeus, mas para fazer com as outras pessoas. Uma negociação. Judaicas. Isso é que é o comum. Uhum. Isso aí é só estudar Hannah Arendt. Você vai ver, olha aqui, ó. Esse livro aqui é um dos que os caras estão estudando o negócio da Hannah Arendt. Ó. O pensamento à sombra da ruptura. Política e Filosofia de Hannah Arendt. Uhum. É do André Duarte, de Paz e Terra. Eu estou lendo também alguma coisa dela. Antes de começar aqui até tá. Obrigada. Agora, só porque eu quero ver as ideias dela, porque ela escapou desse processo do judaísmo.
Eu já falei muito dela aqui. Sim. E outra coisa, para mim, foi uma das maiores cabeças do século XX que escreveram o livro. Uhum. Agora, eu quero ver o que esse cara está falando dela, que eu não conheço esse livro dele. E um didatismo enorme, ela, né? Ela empregava. Tá. Agora, eu tenho muitos amigos judeus, eu não sou contra judeus, de modo algum, nunca fui antissemita de nada, mas eu analiso tudo friamente. Com Adolfo eu expliquei isso tudo, ele, na mesma hora, então ele virou para mim e falou assim, então, Paulo, eu vou abrir uma exceção para você, que é muito meu amigo. Eu vou fazer praticamente o custo dessa edição. E realmente, mas mesmo assim, com o custo da edição dessa, na ocasião, tudo encadernado. Outra coisa, o meu livro, então, foi encadernado na melhor encadernadora que havia no Rio, entende? Agora, quando eu fui lá, tinha 2 livros sendo encadernados. Era o dicionário do Aurelião e o meu. Só que o meu era 5 mil exemplares, o do Aurelião era 50 mil. Agora os 2 estavam em máquina, funcionando. Quando eu cheguei lá para ver, lá naquele processo enorme do salão, estavam os 2 livros lá, sendo encadernados. Isso tudo aconteceu. Agora, quem encadernou era o Berkowitz, que era o maior que tinha. Outra coisa, o Berkowitz também era judeu, tudo da mesma turma. Agora, eu mesmo já fui judeu, né? A gente sabe como é que é isso e tal. Não sei se ainda sou. Você está entendendo? Dentro das coisas. Do ponto de vista daquilo que se faz. E, professor Valdo, isso me faz lembrar, porque eu também estou estudando, a questão da conflituosidade, né? E faz lembrar que cada um de nós, quem sabe, ou fomos ou ainda permanecemos com questões do judaísmo, né? Em algum momento, em alguma situação da vida. Aí eu gostaria de saber assim, quando ou por que existe um conflito básico, pessoal, ou de origem pessoal, ou vamos também dizer assim, consciencialmente, né? E que entra em choque algumas vezes positivamente, algumas vezes negativamente, com outros conflitos. O conflito familiar, ou que dá caminho ao conflito familiar, ao conflito econômico, ao conflito político. Qual é a origem lá do consciencial? A origem, geralmente, é processo egóico. A pessoa tem dificuldade de conhecer as coisas devido ao egoísmo. Ela defende alguma coisa egóica que entra em conflito frontal com outras coisas. Aí, então, ela uma passa patologia. Por cima de tudo. Não há fraternidade, não há nada. Ela pensa só nela, no egão e no umbigão. Umbigão que ela tem. Aí que é o X. Então, o processo é egóico, antes de mais nada. E outra coisa, é esse egoísmo que cria, a maior parte do tempo, a falta de autocrítica e que cria o autoassédio. E é esse autoassédio que cria o heteroassédio. Então, o problema lá no fundo é egoísmo. Se uma pessoa vem e pergunta para a gente, qual é o maior problema que a gente tem? Eu falo assim, egoísmo. Nós vamos acertar em cheio. A pessoa fala assim, mas não seria orgulho? Eu falo assim, não, orgulho é uma derivação do egoísmo. Aí a pessoa fala, mas não seria o ressentimento? Eu falo assim, não, isso é uma derivação do egoísmo. É a consequência. E por aí vai. Tudo que você vai pensar deriva disso aí. Então, o problema nosso é sair desse egoísmo e pensar dentro da mega fraternidade, a cosmoética, o universalismo. É esquecer da gente e pensar no outro. Esquecer também o problema da supercultura, o supernacionalismo. Isso aí é que leva ao fanatismo religioso, fanatismo político, fanatismo ideológico, fanatismo de judeu, fanatismo de árabe, fanatismo de católico, entendeu? Esse fanatismo é que cria o processo da guerra, a religião guerreira. Quantas religiões guerreiras nós temos no mundo? Todas. Vocês já viram alguma religião que não fosse guerreira? Ela acaba brigando com alguém. Sempre é assim.
E outra coisa, instalou aí uma briga qualquer, seja o que for, vai olhar, a religião está lá no fundo. Você cisca assim, ó, que lá no fundo tem a religião. Algum Deus que a pessoa está defendendo. Então, isso é egoísmo. É aquilo que eu falo. Meu Deus é superior ao seu. É assim que entende? Que os fiéis das igrejas pensam. Isso aí é um problemão. Clareou pra caramba. Então, obrigada. O fanatismo todo é derivado do processo egóico. Agora, é uma beleza, por exemplo, quando a pessoa começa a pensar nos outros, e ela vê o processo da fraternidade, isso expande o problema das abordagens dela. Então, isso que eu chamo de cosmovisão existe por causa disso. Por exemplo, aqui, ó, a maioria fez curso intermissivo, mas eu sou muito preocupado com as pessoas que ainda fizeram o curso intermissivo. Eu já falei isso aqui não sei quantas vezes. Mas elas têm uma monovisão para examinar as pessoas, os fatos, os conceitos, os ambientes, o corpus de ideias que existem na Terra. Inclusive então, para a gente aceitar, né, professor? Agora eu falo para você, por que as pessoas permanecem com essa monovisão? Egoísmo. Então, na hora para fazer assistência grande, uma cosmovisão maior, a pessoa ser uma mini peça no maxi-mecanismo interessencial, multidimensional, não pode ter egoísmo nisso. Como é que uma pessoa vai praticar a TENEPS com egoísmo? Não tem jeito. Então a pessoa entrou na TENEPS, se ela acertou, o egoísmo dela já foi para o espaço, acabou. Ela já é uma pessoa mais acessível, ela já vai ponderar mais as coisas, ela vai entender mais tudo. A TENEPS dá uma vacina daquelas, você está entendendo? De multiuso, de tudo quanto é jeito, de alto e elevado espectro. Não é alto espectro que a gente geralmente fala nisso. Então dá uma vacina geral na história. Isso aí é que é o importante disso. Por isso que eu vivo falando em cosmovisão aqui, de vida mega fraternidade e universalismo. Outro nome que eu uso é holofilosofia, que é o conjunto de todas as filosofias, para a pessoa não estar defendendo as bobaginhas culturais desse tamanhozinho. Então, com isso, nós vamos ter uma visão mais ampla que pode melhorar as pessoas, né? Ajuda. Agora, faz só 9 anos que eu falo essas coisas aqui. Alguma coisa tem acontecido, porque foi depois desses 9 anos que nós fizemos mais ICs, que tem mais curso, que há desenvolvimento de certos temas que não havia. Tudo está acontecendo depois disso. São 9 anos. Agora só em Foz são 16. Vamos pensar nisso. Como é que fica? Agora, por exemplo, a gente já chegar a um nível que a gente já pode fazer um congresso de intermissivista, porque já tem pulso, já tem massa crítica, já há gente, entende? Mas fala. Eu queria só aprofundar esse ponto e depois fazer uma pergunta sobre as disciplinas do curso intermissivo. Isso que o senhor trouxe da monovisão. Acontece da pessoa iniciar a TENEPS, ficar anos fazendo TENEPS e ainda se manter ali na monovisão, ficar na berlinda. Né? Ela vai fazendo, a coisa vai andando, mas não sai. Né? Qual é aquele choque que tem que ser dado na pessoa? O que tem que ser feito? Tem que colocar lá, ela fazer uma aula atrás da outra? Geralmente algum problema egóico. Às vezes é um processo que ela se dá bem em entender aquela linha. Ela não quer passar para outra, porque naquela ela não domina. Ela quer ficar aqui, porque aqui ela é a senhora da condição. Então ela não quer deixar aquilo, é um processo egóico. A vaidade dela, a arrogância dela, ela não quer voltar a ser aluno. Não, eu já sou catedrático, eu não vou voltar a ser aluno. Se ela vai passar por uma coisa nova, ela tem que aprender, ela vai ser aprendiz. Ela já não é o mestre mais. Ela não admite isso é egóico. Aqui ainda tem muita gente assim. Sim. E aí, nesse ponto, perde-se a oportunidade de expandir e assistir a... Aqui, ó, no início do Instituto, tinha uma opção de gente que queria ajudar o Instituto, tudo quanto é jeito. Sim. Mas ajudar por cima, jamais ajudar por baixo. Como assim? Queria entrar para dominar, para liderar. Não, eu mando nisso, eu faço isso. A pessoa não queria se submeter ao outro que sabe mais do que ela dentro daquilo. Assim, ó, gente.
Sim. Aí eu vi aquele povo e falei assim, isso não aguenta, esse aí não aguenta, vai embora. Ih, mas quantos não foram? Às vezes a pessoa ficava entusiasmada com a pessoa, falava assim, ó, tira o seu cavalo da chuva, fica de olho, vamos ajudar tudo que pode. Olha bem esse aspecto da pessoa para ajudar. Mas mesmo assim, às vezes, alguns a gente salvava, outros eram difíceis. É como se a pessoa ficasse presa àquilo e aquilo fosse a pessoa. Né? De uma certa forma, ela não... Não, o problema é que ela estava se rebaixando. Ela sentia rebaixada. Que a crista dela foi cortada. Você está entendendo? Então, sim, o problema não é fácil. Agora, nesse ponto, é um apego, né, professor? Não, o egoísmo é apego. Aquela situação, aquela... Agora, um nome para sinônimo de egoísmo é apego. O superapego é egoísmo. Uhum. Mas a outra pergunta, o que é? Então, nas disciplinas do curso intermissivo, nós estamos falando aqui das disciplinas do intrafísico, praticamente a maioria delas entram, né, na abnegação, cosmoética, parapsiquismo, projetabilidade, são ideias muito mais avançadas, como o senhor fala, em relação à dimensão intrafísica. A pessoa passa anos nos bancos universitários, focada na dimensão extrafísica, estudando sempre aqui, né, essa realidade. Agora, como é que a gente faz, por exemplo, quando não se está numa cidade como Foz do Iguaçu, em cidades mais distantes, onde não se tem um acesso específico a essas ideias, para fazer com que a pessoa saia desse banco universitário, desse hábito totalmente intrafísico, expandir mais? Porque você vê características dessas que a pessoa estudou, tendência à cosmoética, à assistência, mas a pessoa não vai mais além. Não, o problema todo é dar exemplo à pessoa daquilo que pode, baseado nos fatos e parafatos, e o que seja prioritário, da evolução. O mais é deixar o tempo agir em cima de todo mundo. A experiência vem, a pessoa muda com a reciclagem. Agora, diante disso, né? Aqui na fatologia, na linha número 5 e na linha número 8. Na linha número 5 o senhor fala do retorno aos bancos universitários. Sim. Na linha número 8 o senhor fala do aumento do leque de possibilidades profissionais. Sim. Esse cotejo para a pessoa fazer entre retornar aos bancos universitários ou ampliar e qualificar a assistência a partir das suas possibilidades profissionais, qual é o viés que tem que ser analisado nesse ponto, nesse aspecto? Uns 1000 viés, se for possível. Se não for, pelo menos uns 10 da vida da pessoa. Ver tudo o que ela tem, no momento, naquele momento evolutivo, o que tem. Estabelece vantagem e desvantagem. O que é que interessa? De um lado e do outro. A pessoa tem que analisar isso com frieza absoluta e ver o que interessa. Primeiro item, a idade. Sim. Segundo, pé de meia. Terceiro, dependentes. Como é que tem? Tudo tem que ver. Só essas 3 coisas aí já encrencam uma porção de gente. Própria assistência, onde a pessoa poderia assistir mais? Não, e pensa bem, se ela tem uma série de dependentes, que ela tem que estar olhando a situação, tudo como é que é. Se o pé de meia dela é um pouco de pé quebrado, não é um pé, mas ele está ainda engessado, tal, o pé de meia engessado. Então é um problema, tem que examinar bem como é que fica. Agora, se uma pessoa trabalhou bem naquela área e chegou e está por cima da carne seca, ela pode fazer o que bem entender. Uma pessoa, por exemplo, se ela quiser, ela pode se aposentar. Facílimo isso. Sim, ela tem outras. Entendeu? Tem muita coisa pela frente. Agora, outra coisa. Já houve caso que eu mesmo já recomendei para as pessoas, isso aí, seriamente. Em algum caso, eu até cheguei a expor isso. Que eu falei, olha, o melhor é você fazer outro curso superior agora. Agora, quantos anos a pessoa tinha? Já tinha 48 anos, esse caso que eu estou falando. Sim. Agora, por que eu recomendei? Eu falei assim, não, isso aí é fora de série para você. Porque a sua vida você passou fazendo uma opção de coisa aí de vida doméstica. Isso não interessa. Agora, a gente nota que, por lado da sua mãe e do seu pai, um monte de gente teve Alzheimer. Está na hora de você estudar, mexer com a sua cabeça para ficar livre do Alzheimer. Então você veja, um segundo curso superior ou um curso superior, assim, fora de época,
pode ser uma profilaxia de uma demência. Se a pessoa vai viver em 90, 100 anos, é muito importante ela entrar na escola. Porque ela mexendo com a cabeça, Alzheimer não aparece. Isso aí eles já provaram por A mais B. Você mexendo com as faculdades mentais, é muito mais difícil de ter Alzheimer. Então você veja, até do ponto de vista terapêutico, esse segundo curso pode ser importante. Você entendeu, né? Entendi. Agora aqui, tenho 35 anos e casei agora. Percebo que o meu companheiro pega a minha energia, estou tendo dificuldade para levantar pela manhã. Muitas vezes tenho que cuidar com o que falo com ele, como se estivesse pisando em ovos. Estou me preparando para concurso, pois preciso organizar minha vida financeira para me dar suporte e investir na assistência. Às vezes penso que não acertei no companheiro. Olha, se adapta, já que você casou, acabou. Se adapta, vê o que é que você faz para sair dessa e julgar ao mesmo tempo dos dois times. É o jeito. Agora, ó, veja o lado melhor do seu companheiro, olha o melhor e dê exemplo para ele de melhoria, que ele vai melhorar com você. Essas coisas são assim. Parece que essa pessoa teve alguma ideia nova depois que casou, né? Se examinar isso, vamos ajustar o processo. Tem muita coisa pela frente. Outra coisa, 35 anos, você é uma menina, né? Calma, você é Balzac. Uma menina Balzac. Tem muita coisa pela frente ainda. O senhor disse que indecisos em escolher a profissão são com os réus. Acho que não entendi bem. Poderia esclarecer? Sim. O problema é você ver o livro Homo Sapiens Reurbanizados. Que lá a gente mostra os tipos de consréus que tem. Muita gente que tem os indecisos, os vacilantes, os rebetados, os que ficam no meio do caminho, aqueles que são deslumbrados. Tem muito nome para isso, né? O nome correto que o povo gosta é babaca. É o babaquismo, é o babacão, a babacona. Esse todas as vezes pode ser consréu. Consréu é a consciência urbanizada. Então, pensa por aí, você vai ver o que é o indeciso. Indeciso é aquela pessoa que fica estática, é o revetado. Pode falar. O senhor falou desses que vieram para voluntariar, que o senhor viu que ele não tinha muito estofo, as pessoas queriam entrar por cima comandando e depois não aguentavam o processo e rompiam, né? Eu vi alguns casos de pessoas aqui que vieram e tiveram dificuldade com subsistência, mas também viu outros e vários que as pessoas vieram, conseguiram se encaixar no mercado de trabalho, mas se afastaram completamente do voluntariado. Sim. No meu caso, eu vejo que eu tenho uma dificuldade para o continuismo, para a manutenção. Que outras características o senhor vê que pode gerar esse afastamento? Aí é autoassédio, falta de autocrítica, que eu estava falando aí agora há pouco, e o heteroassédio, que desvia a pessoa. Uma outra coisa, as pessoas às vezes não têm prioridade. Não fizeram pé de meia, não tem nada, então isso tudo desvia demais. Ela vem para cá e o objetivo dela era trabalhar com o processo consciencial. Chega aí, a gente fala para ela, você tem pé de meia? Não. Como é que você vai sobreviver? Então vai fazer seu pé de meia, depois você pensa nisso. Essas têm que desviar, não pode ficar no voluntariado direto. Elas têm que ir trabalhar, suar sangue, para melhorar a carteira, o bolso, investimento, para poder ter liberdade, independência, autonomia de fazer as coisas evolutivamente aqui. Às vezes isso está dentro do processo da programação existencial dela. Tem de tudo. Agora, há casos, por exemplo, nesse processo que eu estava falando para você, de liderança e liderado, até que são curiosos. Tem um cara, por exemplo, que chegou uma vez no Instituto, que queria que a gente criasse para ele uma diretoria especial dele, para ele entrar no Instituto como diretor, uma outra condição dele. Só para ser diretor. Aí, a hora que ele falou isso com o povo, eu falei assim, esse aqui não aguenta aí um ano. E foi batata, não aguentou, sumiu. Nunca mais apareceu. Então, veja, ele chegou lá por quê? Porque ele estava interessado no Instituto, Ipanema, cheio de gente, nessa ocasião, tudo lá, muita gente, estava começando a mexer, um andar inteiro lá, funcionando, aquela coisa toda. Aquilo era um problemão para ele.
Você está entendendo como é que é? Ele vendo aquilo. Agora, tem de tudo nisso. Existe um outro que chegou cheio de dinheiro. Então começou a me envolver de tudo quanto é jeito, querendo me comprar como se fossem os petrodólares da situação. E eu já fiquei, como sou de Minas Gerais, um pé na frente, outro atrás, desconfiado, né? Para saber o que é que ia dar daquilo. Lá pelas tantas, então, eu vi. Ele queria porque eu era presidente do Instituto, o Instituto é Instituto Internacional. Então, mexe com unidades no exterior, essa coisa toda. Então ele falou assim, está na hora, né, de lavar dinheiro com esse cara. Aí eu falei assim, esse aí também, tchau. Então veja, não é mais de um me procurou, você está entendendo? Nós fomos vários, para lavar dinheiro indiretamente, por quê? Instituto Internacional. Então eu avisava para todo mundo, ó, toda instituição nossa é internacional. Abra o olho para não lavar dinheiro de ninguém, porque esse povo tudo vem fazer pressão em cima. Tudo isso eu vi. Agora veja, esse é líder também por cima, está querendo mandar em todo mundo. Então o problema nosso é o seguinte, tem algumas coisas que nós somos líderes, em outras nós somos liderados. Ou seja, em algumas coisas você dá aula, em outras aulas, em outras condições você assiste aula, você é estudante. Em algumas você é do corpo docente, em outras você é do corpo discente. Enfim, em algumas você tem que ser assistente, em outras você vai acabar sendo assistido, porque a sua ignorância vai exigir assistência. Agora, evite ao máximo entre o assistente, ou seja, vamos dizer, o amparador extrafísico e o assediador extrafísico, fica no assediador, não passa para o assediador, fica no amparador, não passa para o assediador. Você está entendendo? Essa é que é a condição mais séria. Agora, que esses caras todos coexistem o tempo todo, isso não tem saída. Nós vamos sempre enfrentar isso. Faz parte do serviço. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 71 assinaturas no livro de presença, 21 perguntas presenciais, 27 perguntas online, 32 votos presenciais e 10 votos online. Hoje teremos os recados da AMI sobre o 2º Congresso de Verponologia, a Marta sobre o balanço existencial e a Kátia sobre a comemoração dos 10 anos da IAC. Antes com vocês, o Fernando Barbaresco sobre o Amigos da Enciclopédia. Boa tarde a todos. Como vocês sabem, o programa Amigos da Enciclopédia é que dá sustentação financeira para a produção da Enciclopédia da Conscienciologia, tanto da holoteca, do holociclo, de manutenção de toda aquela infraestrutura, e principalmente aqui do tertuliário. Toda essa instalação, fornecimento de materiais, transmissão via internet, tudo isso é mantido pelo programa Amigo da Enciclopédia. Então a gente pede àqueles que podem aderir ao programa, que possam contribuir e fazer, associar-se ao programa, que nos procurem, né? Nós estamos à disposição. E temos aí, entre dezembro e janeiro, começo de fevereiro, mais de 50 amigos com a assinatura vencida. Então a gente pede a essas pessoas que podem renovar, que façam a renovação o mais rápido possível, isso causa uma grande defasagem, né, uma perda de receita para o programa. Mais de 50 pessoas vencidas em dezembro, em janeiro e começo de fevereiro. Ok? Então nós estamos à disposição para dar apoio para quem quiser fazer a sua renovação ou uma nova adesão. Um outro aviso sobre o encontro dos amigos, o jantar de confraternização. Nós estamos há mais de 30 dias divulgando. Então, nós, no dia 20 de fevereiro, vamos encerrar a lista de aceitação aí para a reserva de convite. Aqueles que não fizerem a reserva, que não avisarem por e-mail, o pessoal fora de Foz, e daqui que não procurar retirar o convite, nós vamos encerrar a lista e, infelizmente, vai ficar fora do jantar. Então, dia 20, encerramos a lista para fechar o contrato com o hotel e para promover o evento do jantar. Ok? Obrigado. Boa tarde. Eu gostaria de lembrar a todos que a chamada de trabalho para o 2º Congresso Internacional de Verponologia se encerra no final desse mês, no dia 28.
E aqui o meu convite, o meu estímulo, é que vocês deem aquela arrancada final para terminar aquele trabalho, para apresentar a sua Verpom para todos nós da comunidade. Informações sobre e-mail, outros detalhes de como deve ser enviado o trabalho, se encontram na página do CAEC, caec.org. Agora, o e-mail, só assim para resumir, seria verponologia2011@gmail ou eventoscientificos@caec.org. Obrigada. Boa tarde a todos. O convite é em nome da APEX, Associação Internacional da Programação Existencial, para o curso Balanço Existencial, que vai acontecer no período de Carnaval, entre os dias 5 a 8 de março de 2011. O tema básico desse evento é autossuperação. Então nós teremos vários palestrantes falando sobre esse tema. E um segundo convite é para o curso Introdução à Programação Existencial, que vai acontecer aqui em Foz do Iguaçu, no dia 12 de fevereiro. Esse curso vai ser antecedido pela palestra gratuita, Qual o seu propósito de vida, no dia 11 de fevereiro, das 19 às 20h30. Maiores informações, 3525-2652. Repetindo o telefone, 3525-2652. Obrigada e até logo. Boa tarde a todos. A IAC convida a todos os voluntários da CCCI, principalmente os moradores da Cognópolis Foz, para a confraternização de 10 anos que ocorrerá no último final de semana de fevereiro, no dia 27, a partir das 15h30. Vai ser realizado no auditório da OIC e vai ter um lanche, um coquetel depois de confraternização. Os professores Wagner e Nancy Trivelato estarão presentes e outros voluntários e diretores da IAC estarão participando virtualmente. Convidamos todos para estarem presentes. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Fatofilia, eleito com 12 votos, a especialidade Autodiscernimentologia. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.